Bem, vamos lá. Como dissemos anteriormente, nesse momento nós vamos tratar, né, de um outro elemento para a resolução de conflito, uma outra técnica, né, também muito eficaz, intitulada Assembleia, ou no ambiente escolar, né, que também pode ser utilizado em outros ambientes profissionais, no seu escritório, na sua fábrica, enfim, são as assembleias. Só que antes de tratar delas, eu gostaria de apresentar algumas particularidades. Veja, especificamente a contextualização do que seja assembleia, os detalhes de como ela se manifesta, né? Nós vamos estar apresentando para vocês um link, né, que vai levar vocês até um vídeo, né, montado que busca apresentar essa proposta, né, onde se apresenta inclusive um dos idealizadores dessa estratégia a partir de um projeto do MEC, né, que é o Ulisses F. Araújo, né, professor da USP, né. E antes de nós lidarmos com o vídeo propriamente dito, eu gostaria de dizer que esse projeto surgiu a partir de uma capacitação realizada pelo MEC nos vários governos estaduais, né, que buscava implantar estratégias para tratamento dos direitos humanos, né. E uma das propostas que foram apresentadas é essa de assembleias escolares. Para fundamentar ela, nós vamos, como dissemos, apresentar um link para vocês do MEC, para que vocês possam assistir, né, o processo todo, enfim. E também o texto do Ulisses F. Araújo, que está no nosso material de apoio para você poder acessá-lo, né, e, consequentemente, lê-lo. Mas, antes de que você assista, né, esse vídeo sobre as assembleias, eu gostaria de dizer para vocês um pouco da minha experiência. Vejam, eu fui um dos capacitados nesse projeto do MEC, né? Ele foi realizado há alguns anos atrás, né? Eu achei muito interessante e experimentei aplicar na minha experiência profissional, né? No meu dia a dia. E ao longo dessa experiência que tive, eu gostaria de compartilhar alguns anseios, preocupações, enfim, sugestões. Anseios e preocupações. A técnica é muito eficaz. Ao término dela, alguns alunos diziam o seguinte: olha, Edson, primeira vez que alguém quer ouvir o que eu penso, o que eu sinto, enfim. E isso nos animava bastante. Só que uma preocupação e um anseio que eu gostaria de apresentar para vocês é que todas as vezes que eu sugeri algo nesse sentido em reuniões com colegas docentes, enfim, dava a impressão que eu estava sugerindo um grande absurdo. Para muitos colegas é um absurdo o professor querer ouvir aluno. Onde já se viu? Eu sou professor, ele é aluno. O professor está sempre razão, mesmo estando errado. E aluno tem que ouvir e ficar quieto. Pasmo, mas essa é alguma das respostas que eu vi. Certa feita, quando eu fui levar uma consideração crítica para uma reunião, né, de coordenação pedagógica junto com os demais colegas, um colega afirmou que onde se viu, se começarmos a ouvir os alunos, nós já somos pouco respeitados. Se continuarmos dessa forma, aí que nós vamos perder totalmente o respeito e, enfim, a nossa autoridade. Então, à luz dessa experiência, eu convido você que está me vendo a pensar que, para fazer uso das assembleias escolares, é necessário uma série de questões. Primeiro, você vê o outro enquanto igual, diferente. Por que igual e por que diferente? É diferente porque ele é de uma idade diferente da sua, não tem as mesmas experiências que você, mas ele é igual,
porque ele é ser humano, e como ser humano também tem alguns direitos, tem anseios, enfim, alguns dos quais você sequer os conhece. Você tem que pensar a possibilidade de criar um espaço para que a diferença se mantenha. Eu sou professor, ele é aluno, mas por outro lado a igualdade se manifeste. Somos seres humanos e todos nós merecemos ser ouvidos. Por quê? Como disse há pouco, se você não pensar dessa forma, as assembleias não vão dar certo. Um outro aspecto crucial é a capacidade de lidar com a crítica. Não é fácil, gente. Tem temos, salvo engano, né? Você pode até discordar e manifestar sua discordância no fórum, né? Nos debates que nós vamos realizar, mas às vezes, quase sempre, né? Nós costumamos levar críticas à nossa atuação profissional para o nosso lado pessoal, ou seja, como se a crítica estivesse endereçada à pessoa e quisesse nos desconstruir enquanto pessoas. E aí, ao levar para esse aspecto pessoal, enfim, acabamos adotando uma postura diferente daquela manifestada no fórum, enfim, nós vimos no vídeo anterior, mas partimos para o ataque. Então, as assembleias foram por mim utilizadas, têm sido utilizadas. É uma estratégia muito interessante, ajudou muito a minha atuação como profissional, enfim. Os resultados foram muito bons, mas você tem que tomar uma série de cuidados. Na preparação, você tem que preparar os indivíduos para começarem a defender ideias e argumentação, prepará-los contra as críticas, enfim, porque se eles não estão preparados e você tem uma discussão grupal, há de se tomar muito cuidado para que não se identifique os indivíduos, sobretudo os alunos, né, que se discuta a situação, você vai ver no vídeo, né, e não a pessoa. Esse é um desafio que você vai ter que ter muito cuidado para o da Assembleia, ou seja, preparar as pessoas para discutir situações e não realizar ataque às pessoas. Tentei algumas variações, né? Uma delas, por exemplo, às vezes o aluno ficava tanto quanto tímido, né? E o que eu pedi foi para que eles fizessem as considerações deles em papéis. Eu elogio, eu critico, eu felicito. Colocassem em papéis, nós recolhemos esses papéis não tinham identificação e nesse processo a pessoa se manifestava. Vejam, como é algo novo, tenha certeza, muitos alunos vão querer te provocar, vão querer, digamos, quebrar a proposta, né? Quer seja fazendo ataques. Quando aparecia algum ataque, eu dizia, olha, essa daqui faz um ataque pessoal a alguém. Nós concordamos que isso não poderia ocorrer. Às vezes, quando brincavam comigo, eu confesso que lia, mesmo vendo que não era essa a proposta, até para descontrair, né? Enfim, quebrar essa ideia de que eu sou, digamos, acima do bem e do mal, enfim. Mas eu gostaria de reiterar esse aspecto. Vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver o quão interessante é, mas muitos dos nossos pares precisam refletir com muito cuidado qual a visão que eles têm da relação dele para com o outro, para verificar se é possível ou não usar essa estratégia. Você deve preparar adequadamente o grupo antes, que ele saiba as regras, né, de como se portar nessas assembleias, enfim. E por outro lado, você tem que estar aberto para a crítica. Vejam, eu penso nas assembleias como uma oportunidade de fazer com que eu cresça profissionalmente. Se vierem críticas, eu vou debater essas críticas com os alunos. Se eu considerar injustas, vou debater com os alunos a eventual injustiça. Agora, se alguma delas ter um fundo de verdade, gente,
por que não, humildemente, perceber que sou humano, enquanto humano sou falho, e enquanto humano eu posso aprender com as minhas falhas, né? Então, eu convido a assistir o vídeo sobre as assembleias escolares, que nós vamos estar colocando no material de apoio, o link para você assistir, que leia o texto do Ulisses F. Araújo, mas que leve em consideração essas questões iniciais abordadas em relação a esse tema. É isso. Obrigado. Até mais.